Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das leis mais importantes para a gestão pública no Brasil, a nova Lei de Licitações e Contratos. É a Lei 14.133, que basicamente reescreveu como o governo compra e contrata. Vamos descomplicar o que realmente mudou. Então, a pergunta que não quer calar é essa: o que, na prática, essa nova lei alterou de verdade? E olha, não é só uma atualização, não. É uma forma completamente nova de pensar a contratação pública. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar agora, passo a passo. E pode acreditar, isso não é exagero. Os especialistas tratam essa lei como uma verdadeira mudança de paradigma. Ela não veio só para trocar uns artigos de lugar. Ela veio para injetar uma lógica nova de governança, de planejamento e principalmente de eficiência na veia da administração pública. O primeiro grande passo foi dar uma organizada na casa. Pensa só como era antes. A gente tinha a famosa Lei 8666, a Lei do Pregão para coisas mais comuns e o tal do RDC, o Regime Diferenciado de Contratações. Era uma confusão. A Lei 14.133 chegou para juntar tudo isso, sabe? Criando um sistema único e bem mais coerente. E para a gente entender essa nova lógica, tem que começar do começo, né? Pela base. Vamos dar uma olhada nos princípios que agora são a espinha dorsal, o alicerce de qualquer contratação pública no país. Agora, o mais interessante aqui é ver como esses princípios viram ações concretas. O planejamento, por exemplo, deixou de ser só pro forma. A lei agora exige um plano de contratações anual. A transparência se materializa no PNCP, um portal que centraliza tudo num lugar só. A segregação de funções é um baita mecanismo antifraude que impede que uma pessoa só mande e desmande no processo inteiro. E a eficiência? Bem, a eficiência guia todo o resto. Ok, com os princípios bem entendidos, vamos avançar para as modalidades. As modalidades são, basicamente, os diferentes caminhos ou procedimentos que a administração pública pode usar para fazer uma contratação. E essa imagem ilustra isso de um jeito genial. Pensa no mapa de metrô. Agora a gente tem 5 linhas principais: pregão, concorrência, concurso, leilão e a grande novidade, o diálogo competitivo. Cada uma dessas linhas serve para um tipo de viagem, ou, no nosso caso, para um tipo de objeto a ser contratado. Então, o ponto crucial aqui foi a simplificação. 2 modalidades que geravam uma burocracia danada, a tomada de preços e o convite simplesmente acabaram. E o mais importante, a escolha do caminho não depende mais do valor do contrato, e sim da complexidade do que se quer contratar. De quebra, pregão e concorrência ficaram mais parecidos, o que deixa os processos bem mais ágeis. E aqui está a grande estrela da nova lei, o diálogo competitivo. Imagina que o governo precisa de uma solução tão nova, mas tão complexa, que nem ele mesmo sabe direito como especificar o que quer. É para isso que serve essa modalidade. A administração basicamente abre um diálogo com as empresas para juntas construírem a melhor solução. É fantástico. Essa citação resume perfeitamente o espírito da coisa. É uma ferramenta para trazer a inovação do mercado para dentro do setor público, principalmente em áreas como tecnologia, sabe? É uma mudança de mentalidade, de um governo que só dita as regras para um que colabora para encontrar as melhores soluções. Certo, já vimos a regra geral e os caminhos da licitação, mas e quando a licitação não é o caminho? Vamos entrar agora na exceção, que é tão importante quanto a regra, a contratação direta. É fundamental que essa divisão fique muito, mas muito clara. A Constituição Federal diz que licitar é a regra. Contratar direto, sem uma disputa aberta entre empresas, é a exceção da exceção, e só pode acontecer nos casos que a lei permite. E ponto final. E aqui, um alerta importantíssimo. Contratação direta não é bagunça, não é carta branca para fazer o que quiser. Muito pelo contrário. A lei exige um processo administrativo super bem documentado, justificando por que não teve licitação, por que aquele fornecedor foi escolhido e, claro, provando que o preço pago é justo. Ok, agora a gente vai mergulhar no coração da contratação direta. E, sendo bem sincero, este é um dos temas que mais caem em qualquer concurso ou prova sobre o assunto. É a diferença fundamental entre dispensa e inexigibilidade. Presta atenção que isso aqui é crucial. Vamos começar com a inexigibilidade. A palavra-chave aqui para gravar na mente é impossível. A licitação é inexigível quando, por uma questão de fato, do mundo real, não tem como ter competição. A lista de casos que a lei traz é só um exemplo, porque podem existir outras situações em que a disputa é simplesmente inviável.
Agora, vamos para a dispensa. Aqui, a competição é totalmente possível. Poderia ter vários fornecedores competindo tranquilamente, só que a própria lei, por motivos de eficiência, de urgência ou de baixo valor, vira para o gestor e diz, olha, nesse caso específico, você está autorizado a não licitar. E um detalhe, a lista de casos de dispensa é taxativa, ou seja, só pode dispensar naquelas situações exatas que estão escritas na lei. Para ficar ainda mais claro, na inexigibilidade, a causa é fática, é uma realidade do mercado. Por exemplo, se só existe um fornecedor no mundo daquele produto, não dá para fazer competição, certo? O mesmo vale para contratar um show com um artista específico, famoso, ou um parecer de um especialista que é referência única na sua área. Já na dispensa, a causa é jurídica. É a lei que cria a exceção. É o caso de contratações de baixo valor, onde fazer uma licitação inteira custaria mais caro que o próprio produto. Ou numa emergência, como uma enchente ou uma pandemia, onde simplesmente não dá tempo de esperar todo o processo. Esse quadro aqui é para imprimir e colar na parede. Ele resume tudo perfeitamente. Na inexigibilidade, a competição é inviável. Na dispensa, a lei autoriza não licitar. O rol de casos é exemplificativo em um e taxativo no outro. E, por fim, a natureza da decisão. Se a competição é inviável, o gestor não tem escolha, ele é obrigado a contratar por inexigibilidade. Já na dispensa, ele tem a opção, a discricionariedade de licitar se quiser ou de dispensar. Se for para guardar uma única ideia de toda essa análise, que seja esta. Na inexigibilidade, a realidade impede a disputa. Na dispensa, a lei permite pular a disputa. Simples, direto e sem erro. Ok, agora que a diferença está cristalina, vamos para a parte prática. Como é que se estrutura uma resposta de alto nível sobre esse tema numa prova discursiva? Vamos montar um roteiro, um passo a passo. Uma resposta completa para tirar nota máxima seguiria esses 5 passos. Comece sempre com a base constitucional. Licitar é a regra. Depois, defina a inexigibilidade, focando na inviabilidade fática. Em seguida, defina a dispensa, focando na autorização jurídica e no rol taxativo. Um ponto crucial, o passo 4, é mencionar que tanto dispensa quanto inexigibilidade exige um processo formal com justificativas. E para fechar com chave de ouro, fale da responsabilidade do agente público se ele errar na escolha. E o ponto é este: entender a fundo a distinção entre dispensa e inexigibilidade não é só um detalhe técnico, não. É dominar um dos pilares da contratação pública, algo essencial para gestores, advogados, auditores e, claro, para quem está estudando para concursos. E para terminar, fica uma reflexão. A Lei 14.133 tentou dar mais agilidade e ferramentas inovadoras para a administração. O grande desafio que fica no ar é: como a gestão pública pode usar essa flexibilidade para ser mais eficiente, sem abrir mão dos controles essenciais contra a corrupção e o desperdício? Uma questão fundamental para o futuro das contratações no Brasil.